E aí, galera que acompanha o Papo de Sacristia, seja mais uma vez bem-vindo. Um prazer ter você aqui. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, Padre Samuel, Bruno, hoje com uma convidada especialíssima, a Monize. Seja bem-vinda, Monize. Muito obrigada. E o nosso... Pensei que ele esqueceu de mim. Eu já tava prestigiadíssimo, carioquíssimo. O inesquecível, o imbrochável da vida. Aí é com ele. Se é padre imbrochável, é com ele. Eu não tô sabendo nada. Ultimamente eu tô podendo garantir nada, não. Antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos param nas igrejas, nas ruas e compartilham sobre o papo, né? Dá um retorno Muito pra gente. bom. Muito obrigado e continue nos assistindo. No nosso papo de hoje... Falou bonito agora. Exatamente. Como diria Tom Jobim, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha, gastei a cultura que eu tinha, cara. Vamos falar hoje do sagrado feminino. E aí, pra isso a gente gostaria de começar. O que pensam as mulheres? Interessante. Nós pensamos provocador. muita coisa, né? Agora sobre o quê? Muita coisa. A gente pensa muito sobre o quê? Depende. Não, sobre o sagrado feminino, que é o nosso papo de hoje. Eu gosto muito de pensar assim, pra eu entender o que é o sagrado feminino, eu tento entender assim, qual que é a minha missão, né? Qual que é a missão da mulher, assim? Qual que é a minha missão como mulher, assim? E aí, como cristã, eu sempre tento entender qual que é a missão da mulher, não dentro da igreja, né? Mas como a igreja me diz que eu sou chamada a ser como mulher, sabe? E aí a gente vai vendo, né? Assim, aí, o que é? Pra mim, a missão de mulher, e aí também até pesquisei um pouquinho assim, né? O que a igreja me diz? Porque pra nós, então, quando eu penso em ser mulher, eu penso muito na visão da Virgem Maria. Aquela que se pôs a serviço. Então, ela pra mim é um modelo daquela que se serve. E aí, vendo, né? Em Gênesis, por exemplo, Gênesis 2. A mulher, ela é o auxílio. Não na perspectiva de diminuir a mulher, né? Mas é um auxílio de Deus ao homem. Então, e aí? Eu sempre vejo essa perspectiva de Maria, das Sagradas Escrituras, daquela que se coloca a serviço, não numa perspectiva de diminuição, não que seja algo ruim, sabe? Mas Você está falando serviço em relação ao a homem, tudo. aos filhos, a tudo, né? A servir. Eu, como mulher, eu posso estar a serviço do Senhor, eu posso estar a serviço da humanidade. E você acha que isso tem mais a ver com o feminino? Quer dizer, o feminino está mais ligado a essa ideia da disposição, do serviço? Estou dizendo assim, ao todo da vida. Porque o que me parece, vamos imaginar assim, hoje em dia isso é às vezes um pouco criticado, né? Mas uma menina nasceu, já coloca um boneco na mão dela. Mas é muito interessante quem acompanha o desenvolvimento de uma menina e percebe que é um ímpeto, boa parte das vezes natural, o cuidado, a retenção, no bom sentido, né? Quer dizer, isso é do feminino, não é? É uma coisa muito simples, né? Pega, já que você citou aqui, eu amo ver as crianças, porque elas nos dizem muitas coisas, porque elas não carregam máscaras e não tentam parecer aquilo que elas não são, elas simplesmente são. Você coloca um carrinho na mão de um menino, ele vai... Ok, legal, ele pode andar para um lado, para o outro, ele pode tentar manobrar, ele vai sentar esse carrinho na parede. É interessante. Ele vai bater. Isso é verdade. Isso É mais ou menos verdade. natural. Ele vai querer brigar, ele vai querer... Não sei, ele... Isso quando não pega dois carrinhos fica... E aí é lógico que eu entendo, tem meninas que são mais espivitadas, mas eu acho que tem uma impressão aqui que tem uma constante do cuidado no feminino. Eu acho que é isso da mulher, né? É próprio nosso. Mas é o que a vezes, gente... esse olhar mais sensível, mais apurado, Que muitas vê o coisas. todo, é interessantíssimo. É por isso que eu comecei falo, assim, provocando, né? Serviço a quem? Sim, porque eu falo, quando eu falei assim, né, de Gênesis 2, ali, mulher como esse auxílio, como esse exer, né? A gente estava até conversando, como esse exer, ele é esse auxílio de Deus. O Papa João Paulo diz isso, né, que a mulher humaniza o homem, assim. A gente tem um olhar diferente. Posso dar um exemplo? É lógico. Exemplo. Agora há pouco a gente estava tomando café. A gente saiu, tinha coisa aberta ali. A mulher foi lá e me preocupei em tampar, porque tem mosquito. Isso me inferioriza? Não, então assim, Não, mas isso nos coloca num papel de desleixados, porcos. Não, mas não é, mas é porque isso, eu acho que é disso. A mulher já tem É isso o olhar, muitas vezes. né? O nosso olhar é mais delicado. E é próprio da mulher cuidado, isso. Assim, né? A mulher é dessa, que olha, que Agora, não existe um problema nisso, entende? Agora talvez, vamos abrir duas coisas aqui, né? Se me é permitido, não sou mediador, não, mas tô colocando aqui, né? Bom, em primeiro, a pergunta sobre o sagrado, acho que é interessante a gente pensar um pouco, né? Como é que historicamente as religiões viram o feminino, esse é um ponto. E segundo, por que hoje em dia se estabeleceu uma suspeita
sobre este lugar da mulher, do servir, de onde veio isso, né? Vamos começar com a primeira, talvez, não sei, não é? Como é que... Agora... Das outras, por favor, não tô já... querendo roubar seu emprego, não, padre não. já tá bom. Padre mediador. Né? Meu marido tem 2 empregos. Mas, agora, já que você disse, por exemplo, que as mulheres, elas são maioria nas igrejas, né? Sejam como catequistas, enfim, catequistas de várias pastorais. Por essa maioria, não seria um pouco óbvio que a mulher fosse padre também? É uma pergunta extremamente pertinente. Raramente você vê um catequista homem. Pelo menos a igreja é massivamente feminina e ela começa com as mulheres. Ela, quer dizer, o cristianismo não teria chegado onde chegou se ele não tivesse uma aceitação grande entre as mulheres. Essa ideia da dignidade da mulher, a ideia da mulher no lugar de fala, parece uma coisa de Simone de Beauvoir, mas não, né? Primeiro a anunciar a ressurreição de Jesus Cristo foi um que não podia testemunhar, uma mulher. É apostolorum, apóstola dos apóstolos. Então, penso que o cristianismo introduz esta ideia da mulher como sendo uma relevante na comunidade. Maria, Lídia, Samaritana. E antes, Antigo Testamento, Sara, Rebeca, Raquel, ótimo. Agora, também há uma suspeita no judaico-cristianismo com relação ao feminino. Quem é a esterilidade? O útero da mulher. Quem é que deu a dentada primeiro da maçã? A mulher. Quem é que pode prejudicar o acampamento porque sangra? A mulher. Quem é que é insidiosa? A mulher. Quem que orquestrou, no caso, Esaú de perder a primogenitura? A mulher, a mãe. Então, quer dizer, tem uma suspeita judaico-cristã com relação ao feminismo. Eu acho que ela está muito ligada ao contexto cultural. E uma outra coisa também, aqui problematizando, é lógico, é o fato de que o judaísmo não compreende a ideia de uma divindade feminina. Aqui eu estou dizendo não comparto, estou falando como pensador, mas quer dizer, é muito interessante que não haja um culto a uma divindade feminina. Isso nunca esteve dentro do judaico-cristianismo. Aí decorre uma interpretação, por exemplo, você não tem sacerdotisa, você não tem profetisa. Né? Já que você não tem deusa, né? Então você não tem essa parte associada ao culto feminino. Mas Ana, na passagem em Lucas, a gente não fala que é a profetisa Ana ou não? Ou eu tô... Não, você tem ali... Como é que eu vou dizer? Você tem uma profetisa no sentido assim, o que Lucas está estabelecendo ali? De que através da mulher também o Espírito fala. Então, o Evangelho de Lucas... Em situações, né, de exceção, digamos assim, né? Porque ela nunca tem o ofício profético. Entendi. Você não tem um Isaías, um Jeremias, mulher. Tipo tem assim, Débora, Ana. Se tem tu, vai tu mesmo. O que em si não diminui, sobretudo porque em Lucas, né? A grande língua desatada quando os homens se emudecem no Evangelho de Lucas é de Maria. Porque aquilo que Zacarias se nega a dizer, tanto que o anjo diz, não disse, não é excomungado, vai ficar calado até dizer. Que é Yohaná, ou seja, Deus é piedade, Maria fala que é uma beleza. Ele é misericórdia, eu engrandeço. Então perceba ali, você já tem uma ruptura. Quer dizer, se as outras não foram profetisas, Maria retoma a escritura e diz, elas vão falar, não, eu falo por todas elas. Tanto que você pega o cântico de Maria, ele reproduz o cântico de Ana, reproduz a dor de Raquel. Então, quer dizer, Maria fala que, né, e engrandece. Então, tem um desenvolvimento interno ali, mas permanece essa questão, né? Que em alguns momentos se aponta como um equívoco da fé cristã, judaico-cristã, pode não ter dado espaço para o feminino, mas estamos aqui sobre a mesa, né? Quero escutá-los. Então, mas você disse uma perspectiva católica. Pensando assim, em outras religiões, como que as mulheres são vistas? A depender, por exemplo, tem religiões que veem com muito mais facilidade a ideia do feminino. Geralmente religiões fora daquele tríade ali, né? Cristã, judaico... muçulmanos, fora dessas religiões. As religiões as religiões abraâmicas, de uma maneira geral, elas são mais suspeitas sobre a ideia de divindades femininas. Né? Tem razões históricas para isso. São as únicas que são monoteístas, naquele contexto histórico eram as únicas que na monoteístas. verdade é o seguinte, não é que seja homem, não é que Deus seja homem, mas é um pouco assim, se não é homem é parecido, entendeu? É um pouco essa ideia. Você tá dizendo que Deus é desatento, então, é isso. De alguma forma tem a ver com isso, porque qual que é a ideia de uma divindade mais ligada ao feminino? É que ele não se confunde com aquilo que ele cria. Essa que é a ideia. O judaísmo, aqui é uma perspectiva antropológica, a ideia de um Deus mais fácil de ser assimilado com o masculino é para dizer assim, eu cuido, mas não é bem aquela coisa de que, entendeu? Você não é uma emanação de mim. E dá pra gente... Entendeu? Você falando tem assim, o corte, tem a lei, entendeu? Aí a psicologia vai teorizar isso depois, né? Pode falar, por favor. De fato, quando a gente para pra pensar assim, né? Você pode ter até uma certa impressão
de que Deus, ele foi lá, criou, beleza, chamou Abraão e falou assim, vai e faz. E deixa por Isso. conta da humanidade fazer, Isso. que é mais próprio do homem. Ele vai Isso. falar assim, olha, você vai ter que correr atrás, você vai Isso. ter que ir pra terra, você vai ter que dar É de porque a mãe si. gesta, mas o parto é sempre do homem. É o homem que fala, opa, vamos... E ele fala assim, Entendeu? olha, e a Tem lei, um pouco isso no a lei é judaico-cristianismo. isso, eu quero, eu te amo, É, isso aqui é o bem, e se você tem não a ver fizer com isso isso. aqui vai ter castigo. De fato, se a gente for pegar a religião judaica, né, ela é muito mais parecida com a forma do homem tratar e lidar com os filhos, né, a questão da punição. Normalmente, não é que a mãe não pune, mas normalmente ela É tá porque mais a ligada lei, à essa é a figura do homem. Freud já dizia, é o homem que faz o corte. Mas Deus não fala que ele nos ama com amor de mãe? Porque muitas vezes quando ele vai definir o amor, aí é a mãe. Não é essa perspectiva de um... Faz até uma analogia Não, com uma galinha. não é uma Ainda analogia que, só, isso é profundo. Quando o nome de Deus no livro do Êxodo, né? Hesed e Emet. O que é Hesed? É este amor de eleição. E qual é a palavra no hebraico usada para dizer da misericórdia? É o rahamim. O que é rahamim? É útero. Então, ele ama com útero. Tem essa perspectiva. Ele ama com útero porque ele cerca de cuidado, de ternura e proteção. A mãe será capaz de crescer ou deixar de amar algum dos filhos que gerou. É o feminino. Mas ele sempre demarca essa ideia. Ele não se confunde com aquilo que cria. Acaso eu sou igual a vós? Ó, caso de Israel. Ele é o homem, é o esposo, é o guardião, é o cuidador. Então era e mais não se fácil. confunde com aquilo que cria. Para assimilar, naquele contexto histórico, era mais fácil assimilar, então, uma divindade masculina do que uma divindade feminina. Eu não diria que é mais fácil assimilar, porque aí seria a ideia de que somos nós que fabricamos Deus. Aí é Feuerbach, Marx e Nietzsche. Nós somos católicos, isso é importante. Pelo amor de Deus. A ideia é que, de alguma forma, tem uma revelação, ele se revela como Abá, como Pai, sobretudo em Jesus Cristo, mas nós entendemos que, continuamente, ao longo da história, é preciso fazer algumas correções de rota. Para não identificar Deus com um homem, porque ele não é macho. Deus, o Deus cristão, ele em sendo pai, não é um indivíduo do sexo masculino. Deus não tem sexo. Entendeu? Isso é importante definir. Não é que ele é um homem que exclui dele a feminilidade. Não. Deus é Deus. Né? Aí, historicamente, né, ele vai se... Inclusive, aí, saudoso Papa Bento XVI diz, então quer dizer, nós estamos autorizados a dizer que Deus é mãe? Aí ele diz, não. A revelação deixa claro esta ideia pai, abá, pater, patros, aí vai por aí vai. Mas, Paulo VI, se não me engano, Santo Paulo VI, se não ele, João Paulo I, mas Deus é pai e mãe. Entende? Não está em conflito uma coisa. São dois santos, vamos chamar assim, né? Bento ainda não, mas daqui a pouco vai ser. Discordando, para dizer que tem espaço. Bento diz, olha, a revelação diz que é Abá, é pai, mas ao mesmo tempo é mãe, é cuidado, né? O que está no creio, e que é fixo, e aquilo que, né? E a gente avança na história, né? A gente comentou, então, um pouco de outras perspectivas, e principalmente de uma raiz cristã do judaísmo, mas a gente chega, então, no cristianismo, e chega, de fato, quando, ao questionar sobre o divórcio, Cristo vai lá e fala assim, voltemos, então, ao princípio. Vamos Sim, ver. sim. Antes eram homem e mulher. E ajuda, de fato, nessa compreensão, né? O cristianismo, ele vai pegar toda aquela base, e se a gente considerar que... então, o fato de... no Antigo Testamento, a gente vê Deus como uma figura masculina e essa... Se você for ler assim, em certo sentido até dá uma valorização mais para o homem do que para a mulher. Então Deus errou nisso? Eu diria que não, porque a revelação não havia se concluído. Agora, eu diria que Deus não errou, me fazendo interrupção. Mas a revelação mas o escrito tem equívocos. Que isso, padre? Mas é porque ele Mas tá é cheio Dei daquilo Verbo. que é da história, né? É a Dei Verbo. É Dei Verbo, documento da Igreja, Vaticano II, Constituição Dogmática. Ela fala, há elementos imperfeitos e transitórios. Então a recepção que o homem faz daquilo que está dizendo, ela é problemática. E Jesus diz isso, apresenta uma mulher para ele e fala, o que nós vamos fazer com isso? Foi pegar em adultério. Moisés manda apedrejar. Olha, eles trazem a escritura inteira para Jesus e falam assim, olha, do início ao fim manda a cabeça. Ele fala, que não tiver pecado, que atira a primeira pedra e abaixa. Então a própria revelação corrige a si mesma, desde a perspectiva de que, como uma recepção humana, ela tem limites de compreensão. Então, eu não... A palavra corrigir é um pouco complicada, mas... Mas corrige, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Não. Entendeu? Mateus, Isso que que ele eu ia fala, falar. na lei diz assim, olho por olho, dente por entendeu? dente, pois eu vos... É como se Cristo, assim, Deus fala... Ele atualiza, ele atravessa, aprofunda, não é que ele está Sim. profanando, mas ele consagra. E o único mandamento que O ele deixa sábado pra para nós o homem. é uma correção. Exato.
O sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Sim. Então, existe na própria escritura. Eu acho que até nessa própria Mas passagem. Pode falar, desculpa. Tá Pode ir. fazendo mansplaining. Nós estamos te interrompendo. Nessa própria passagem do divórcio, quando perguntam, mas Moisés diz que é para dar a carta do divórcio. Aí Isso. Cristo diz, Por mas conta por causa da dureza do vosso Exato. coração. Pois no Exato. princípio não era assim. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou, né? Por isso a tradição Então, e acho o magistério. A tradição e o magistério, embora essa palavra assuste hoje em dia, ela tem precisamente a função de atualizar. O que é atualizar? O Espírito, ele é aquele que recorda aquilo que Cristo disse, lá no Evangelho de João, e aquele que ajuda a interpretar. Por isso ele é chamado de paráclito. E o que é o paráclito? É o Ezer, é a mulher. É a Ruá, entende? É aquela de... Amor, não é bem assim. Essa é a função do Espírito da igreja. Olha para essa perspectiva. É o que Cristo disse. Eu já falei, mas virá o Ruá, o Paráclitos, do lado que vai dizer, vem pra cá, vem pra cá. É feminino. Mas ainda assim, a gente não pode falar que essa seria a porção feminina de Deus, né? No hebraico pode, porque o Ruá é mulher. No hebraico, o Espírito Santo é feminino. A palavra é Ruá, ou Rua, é mulher. É feminino, com todas as letras. Eu acho que uma outra perspectiva, voltando um pouco quando o Marcos pergunta assim, mas se nós somos tantas na igreja, por que a gente não pode ter a mulher como sacerdote? Aí vem muito... Foi o Papa João Paulo II que ele declarou como um dogma de fé, que a igreja não pode mudar isso, né? Porque foi o próprio Cristo. O limite seria isso, porque a igreja sempre dá um passo atrás e ela olha a base, a fundamentação histórica. Então não há indícios no início da igreja de que existia. Esse é que é o problema. Eu diria que... Você tem diaconisas, mas qual que era a função da diaconisa, por exemplo? Entre aspas, diaconisa. Era a ideia, por exemplo, as pessoas eram batizadas nuas. Então era necessário mulheres ali para poder não gerar constrangimento, mas nunca propriamente dito um ofício de pregação e por aí vai, né? Mas quando você tem, por exemplo, nas igrejas, o ministro da palavra, ela... Mas aí que é a ideia, diferente. é o que ela começou dizendo. Não é uma questão de dignidade. Um bispo, um padre, ele não é um cristão mais digno do que um leigo ou uma leiga. Isso é porque é preciso. Vou dar um exemplo claro que eu quero dizer. Quem é a criatura mais excelsa que Deus já fez depois... não vou dizer depois. A criatura mais excelsa já feita por Deus até hoje. Criatura? A criatura. Maria. Só que Maria não pode fazer o que eu faço. Se ela aparecesse aqui agora e você tivesse que pedir perdão dos seus pecados, ela teria que vir a mim. E ela dizia assim, olha, eu sou a mãe de Deus. Mãe de Deus não é pouca coisa, cara. Ela é mãe do dono da empresa. Ela ia dizer, eu não posso fazer o que ele faz. Então, entende? Não é uma questão de dignidade. É uma questão de ofício. Agora, é lógico. Historicamente, já houve momentos em que isso significou uma depreciação do feminino. Uma supressão. Supressão do feminino, é lógico. Temos que debater isso aqui. É por isso que eu falo, não temos que ter medo de pautas feministas. Nós não seremos no sentido estrito feminista. Nós não seguimos Simone de Beauvoir ou qualquer que seja. Nós seguimos a escritura, a tradição, o magistério e nos confrontamos com esses pensamentos. Mas o debate é importante. Eu acho que não é só sobre porque o feminismo em si ele não é um problema quando a gente pensa em direitos, né? Mas lógico. O problema é quando a ideologia feminista que fere uma série de coisas, ela se impregna. E que lógico. naturalmente, muitas vezes, ela tá. E nada contra ela ser. O problema é dentro, porque são horizontes diferentes. Sim. Entendeu? A pessoa tem direito de pensar o que ela quiser. Né? O que diz, para citar mais uma vez o Papa Bento, La Chiesa non è una democracia. E não é, né? E não tem que ser, né? Imagina se a igreja mudasse a cada mudança da sociedade. Assim. Então, eu vejo muito isso. Seria o Brasil. E não é um problema isso, né? Então, assim, eu vejo muito isso, que muitas vezes nessa ideologia, né? Não no feminismo, mas na ideologia em si, de alguma forma, quando você foge daquilo que desde quando servir é algo menor, entendeu? Assim, na encíclica do Papa João Paulo, na Mulheres Dignitatem, ele diz isso, servir é reinar, porque Cristo diz, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, fazendo uma introdução para brincar, alguém que gosta muito, um grande filósofo, Clodovil, ele diz assim, toda mulher que sabe que muito mais importante do que exercer poder é ter influência. É isso, né? Lógico. Assim, queria fazer, é só a gente ir na Coreia do Norte, né? Você tem o Kim Jong-un, tem irmã do Kim Jong-un, que eu não sei falar o nome. Eu também não. Que diz que ela tem uma influência assim terrível, diz que ainda é mais cruel do que o Kim Jong-un. Não, pensa na Inglaterra, os períodos dourados da Inglaterra são sempre mulheres. Elizabeth, se quiser dar Vitória. certo, olha, quer uma filha que seja santa,
tem que chamar Teresa. Quer uma filha rainha? Elizabeth. Então é isso, né? Agora, temos, é lógico, que nos confrontar como que historicamente houve desequilíbrios. Então, essa pauta, ela tem que entrar, sim, no nosso debate cristão. Houve momentos, de fato, em que a figura da mulher foi sobrepujada, e ainda hoje é. Me machuca muito quando, por exemplo, não estou dizendo lá dos cardeais, aquilo que diz respeito ao ofício de um bispo, aquela coisa toda, mas como em nossas dioceses e em muitos lugares, não há espaço para o feminino se colocar. Quem melhor para entender a lógica de funcionamento paroquial do que aquela mulher que é lá da reunião do conselho, aquela doninha do apostolado da oração, aquela jovem que está suando lá para trazer uma coisa bacana no grupo de jovens, aquela catequista. Então, em muitos lugares, isso fica sufocado, né? As pessoas imaginam que a igreja é a hierarquia, é o padre... Não é. Não só. Ela se compõe de um universo de pessoas. Então, sim, precisamos de debater isso. Algumas interpretações equivocadas, aqueles trechos lá do apóstolo Paulo. O que significa aquela submissão? Isso que eu ia dizer. Que às vezes essa desconfiança, essa coisa de sobrepujar o feminino, geralmente emana de interpretações. Mas a ideia é de onde Paulo tira aquilo. Aí que é a ideia do elemento imperfeito e transitório. Isso não está no lábio de Jesus, isso é a influência da filosofia. Então, quando você tem lá o hipotasestai, que é a ideia da submissão, o que Paulo está fazendo? Ele tem um modelo, o amor de Cristo por sua igreja, que é este do serviço doação. Sim. Então, como Cristo se rasgou pela igreja ao marido, como a mulher foi docilmente entregue a estar com o esposo, assim a mulher. Agora, o problema é que ele vai do universal para o concreto. E o que ele tinha na época? Ele tinha pressupostos antropológicos, sociológicos inadequados. Sim. Que, olha, o cristianismo já traz um grande salto, que é a primeira vez que você vê uma compreensão de amor agápico no matrimônio. Eros, tudo bem, todo mundo sabe desde que o mundo é mundo, né? Eros é Eros. Filia, tudo bem. A ideia de uma amizade. Storgé quer dizer quem é marido que não quer alisar na esposa. Agora, ágape, entregar para minha mulher, entregar com este amor despretensioso, genuíno, verdadeiro, isso é uma loucura. E aí Paulo diz, não, amai as vossas esposas. E aí eu acho, quando eu gosto dessa passagem por isso, né? Porque se meu marido me amar como Cristo amou a igreja, eu tô na paz. Lógico. Deu a vida, né? Então, exatamente. Assim, tá valendo. É isso mesmo. Só que às vezes a gente muda também, né? Assim, lógico. Mulheres sejam submissas ao seu marido, às vezes a gente fica só nisso. Acho que a gente também precisa dar esse outro olhar. Amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. O movimento feminista fixou nisso. Né? Não, mas muitas vezes falta a nós também dar essa outra perspectiva, sabe? Porque muitas vezes... Por que o movimento assim, né? Feminista cresce? Porque nós, como igreja, não conhecemos. Também, isso. Entendeu? E a gente não argumenta. Uma vez um menino brincou comigo, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Eu respondi, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, meu filho, se amar, tá valendo. Sou submissa tranquila. Porque, nessa perspectiva que submissão é servir é reinar, e tudo bem. E São João Paulo II diria também que isso é uma questão do relacionamento de um para com o outro, né? Assim, num sentido de que o homem também assume essa posição de estar submisso para aquilo que é o melhor da casa, para o que é o melhor. Não tanto na figura, assim, estritamente falando, a mulher como mulher e esposa, né? Mas quando eu comento assim do feminismo, que eu acho que ele tem um problema que ele vai trazer muito grave pra gente, é de fato perder a essência daquilo que a gente começou lá no início do episódio, né? A ideia de o que é a mulher e qual o papel dela e qual a função dela. De fato, se a gente for parar pra pensar assim, em termos naturais, a mulher é aquela que, de fato, ela tem características muito intrínsecas próprias dela que Você não mandou ela ser assim, não que dá é pra do definir, cuidado. né? Uma mulher é uma metáfora, né, Bruno? Você vai se casar, você sabe disso. Como é que você define aquilo? E a mulher é mãe. Mas, gente, isso é fato. Não é porque eu sou celibatário que eu não tenho que louvar a Deus pelas criaturas. E a mulher, de natureza dela, ela é mãe. Ela é aquela que nutre, ela é aquela que acompanha junto, que já vive desde antes do parto. Mas aí me permita problematizar. É porque a questão, é por isso que eu falo, né? As filosofias, elas chegam até nós sem que a gente saiba. É porque hoje em dia o indivíduo contemporâneo, ele não acredita em essência. É aí que é o problema. Porque você está introduzindo uma série de coisas aqui que é exatamente isso, o caminho é esse mesmo. Só que o homem contemporâneo, ele não acredita em essência. Vamos citar conceito de platônico, novo, né? Simone de Beauvoir, o que ele diz? Não existe essência, existência. Então, primeiro uma coisa existe, depois eu vou dizer o que ela é. Não, essa é uma virada. Não concordo com isso, não. Eu acho que são asneira.
É lógico. Tá com um martelo na sua cabeça e diz assim, não existe a dor causada pelo martelo, lei de Newton. Pelo amor de Deus, isso é uma falácia. Mas é o paradigma contemporâneo. Primeiro você se mostra, depois nós vamos dizer o que você é. Se a gente conseguir, porque tem que ficar colocando um tanto de sigla dentro do negócio que vai aumentando. Aí você cansa e coloca um mais. Você entende? Eu tô ironizando aqui, e é lógico, com o máximo respeito, não tô querendo ser jocoso. Mas tô caricaturando pra você entender que a coisa, ela é aberta. Quando a pessoa chega ao ponto de falar assim, não se nasce mulher, faz-se mulher, ela de fato perdeu a noção completa do que é essência, né? Mas também dizer que uma mulher só pode ser alguma coisa também não é? Não tô dizendo que a igreja tenha feito isso, mas historicamente sim. Entendo. Entendeu? Mas você... É o pêndulo. Concordo, mas aí você perde aquilo enquanto essência. E aí eu diria, inclusive... É uma guerra terrível. Um fla-flu. Toda mulher, sem exceção, ela foi, desde o nascimento, ela é preparada e conduzida por Deus para ser mãe. Não, tudo bem, mas o que eu tô confrontando é o seguinte, mas e se essa mulher aparecer grávida antes do casamento? Aí começa uma série de modelos que, entendeu? Entendo. Que perverte. Então a ideia é a seguinte, não tô querendo concordar com isso aqui, tô dizendo assim, olha, temos o valor ideal e abstrato, com o qual concordamos. Porque nós estamos nessa origem platônica, aquela coisa toda, ótimo. Só que a ideia é que quando se concretiza na história, começa a ter problemas, entende? Essa que é a crítica feminista. É lógico que eles vão além. Lógico, eu não tô querendo... Vai muito além. Não, tudo bem, mas nós também, em alguns momentos, enquanto sociedade, fomos, Bruno. Os relatos de mulheres que apanham, que sofrem feminicídio. Até hoje. Até hoje. Então, quer dizer, tem um debate. Não tô querendo dizer que seja uma culpa da igreja. Não acho que seja. Mas, em alguns momentos... A ideologia religiosa, porque toda fé é uma ideologia, ela pode servir de pretexto para justificar opressão, violência, machismo. Sim, aí quando você fala disso... Aí você tem que se questionar. Vamos falar, então, beleza, a gente fala de um movimento antigo. E hoje? Qual que é o papel que São João Paulo II traz pra gente? Que ele vai falar, então, ok, entendi. Se a igreja pode ter dado vários pretextos e existe um excesso do ponto de vista feminista, o que é de fato a mulher? Eu acho que esse é o ponto que nós deveríamos... Aí eu acho que a gente tem que voltar na essência, né? Assim, naquilo que foi ali e vai. Eu diria que junto com Mas a essência... gente fica apegado aos acidentes. Exato. A gente fica dos dois lados, Mas né? aí que eu acho que é interessante. O Platão acidente... já deixou bem claro, nós somos essência, não somos os acidentes. Os acidentes fazem parte. Eu acho que o acidente ele é importante, mas ele tem que ser como fenômeno. O que eu quero dizer? Por exemplo, olha, você tem um valor de mulher. Entendendo o que nós entendemos como fé, a mulher, aquela coisa toda... Mas sua filha começou a demonstrar que ela não é uma menina comum. O que você faz? Não é pegar o universo e falar, vai ter que encaixar. Mas é perceber em que medida você, com seus valores e com seus princípios, vai ajudá-la a ser um fenômeno. Como ela vai se manifestar como mulher? Acho que é aí que, às vezes, historicamente, aconteceu o problema. Tem o padrão ideal. A mulher tem que ser casta, ela tem que ser muito mais do que o próprio corpo. Tudo isso é lindo. Todos nós sabemos muito bem o que sacrifica uma mulher que não tem outra coisa que o próprio corpo a exibir. É terrível, porque a mulher sofre todo mundo. Agora, como que você vai concretizar isso na sua casa? Com maturidade, vendo quem... E será que essa manifestação de mulher será a manifestação que você idealizou? Aí, entendeu? Eu tô dizendo assim, a problematização ela é importante. Você dizer, olha, tem um princípio abstrato que nós cremos. Tem o princípio, mas tem o real. Aí que eu acho que o fenômeno ele é muito importante. O que está diante de mim? Porque aí vai ser um confronto o tempo todo. Meu princípio, meu valor de fé e a criança, adolescente diante de mim. E nós vamos dialogando. Não é dialogando ao ponto de ser tão mente aberta que o cérebro pula pra fora. Não é que tudo vale, mas o ser adiante vale. Quem é esta menina? Quem é esta mulher? O que ela deseja? Como eu vou fazer ela se encaixar com o universal e o abstrato na realidade concreta? É o que Jesus fez, né? Agora, pegando esse gancho que você deixou, então, dessa mulher que ela vai se descobrindo aos poucos, a gente pode dizer que o feminino, ele tá em crise? Eu acredito que sim, Tá. né? Tá. Nós não Mas aí você tem conseguimos que definir o que é perguntar mulher. porque aí se você perguntou eu acho homem, que é não. o mansplaining, né? Eu acho que tá, porque hoje qualquer coisa que lembre o feminino naquilo que talvez seja a essência, é um absurdo. Uma mulher hoje que ela quer ser mãe, porque muitas vezes lógico. é um absurdo. Uma mulher que... Você vai largar seu trabalho? Você vai largar seu trabalho. Assim, se você trabalha fora, é um absurdo. Se você... aquela mulher que quer... Né, que tem a condição de ficar ali dentro de casa, Ela menor. tá abrindo Tipo mão assim, da vida nossa, que profissional, absurdo. né? Acho que a gente tá num extremo, assim, sabe? Hoje muito que eu vejo assim, é que se você não é aquela que... se você busca usar roupas ali que talvez sejam menos
Provocante. menos provocantes. Se você não tem uma perspectiva hoje muito feminista, então você não é mulher. Então você não se encaixa, você é uma conservadora. Mas se for também, já é alvo. E que não é uma coisa entendeu? interessante, É um eu acho, quando, por problema. exemplo, algumas falam assim, o lugar da mulher, o lugar da mulher. Lógico que eu não tô falando aqui a partir do lugar de mulher, tô falando sobre, então é lógico que tem uma limitação de perspectiva. Mas, como um observador, a mulher tem que ter espaço, a mulher tem que ter espaço. Aí quais são as nossas cantoras que têm espaço? As calipígias, né? Vou traduzir do grego, é que tem a bela bunda. Kalos, belo, calipídia, né? Então, quer dizer, é isso só? Faz vontade de lembrar de Elis Regina quando começou a ver esse movimento, uma mulher que cantava com um sorriso, que envolvia. Ela dizia, olha, eu não sou uma cantora que canta com a bunda. Olha pra você ver a atualidade dessa mulher. Olha pra você ver a atualidade dessa mulher. Quer dizer, é isso que eu vendo? A minha arte, a minha feminilidade é só o que eu posso exibir de externo? Muito atual. Essa mulher foi uma profetisa. Profetisa Elisa. Eu diria que existe uma contradição muito grande aí, né? Porque existe assim, a mulher pode ser o que ela quiser. E eu tenho o direito de Desde pensar que o que eu não quiser. use saia, velho. Não, Tô brincando, não, deixa de não. saco, tô brincando. Não, na verdade, é isso. Ela pode ser o que ela quiser. Que eu queira que ela queira. Que seja no padrão que hoje Exato. está imposto, o padrão né? novo, sabe? Você, todo mundo é livre, todo mundo pode falar o que você quiser falar. Se a igreja fala, não, mas isso você não pode falar, porque isso é opressor, isso você tá tirando, mas peraí, eu tô falando, por exemplo, né? Se eu falar assim, a mulher, ela é por natureza chamada a ser mãe, não somente do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista antropológico, social, psicológico. Vai falar assim, não é não. Eu vou ser mãe se eu quiser. Se eu não quiser, eu não vou ser. Aí eu acho que teve uma loucura, né? Mas, por favor, a palavra Mas aí é eu sua. acho que também eu lembro até daquilo que a gente vinha conversando, assim, toda mulher é chamada a ser mãe, mas nem sempre é uma maternidade física. Que aí entra naquilo que a gente dizia, concordo, né? Que a homens Deus dá a missão, né? A vocação do matrimônio e a outros não. Eu acho que, não sei, me corrija se eu estiver errado. Quando exatamente. o Cristo diz isso, vale pra homem quanto pra mulher. Aquele leigo consagrado ali que O é problema da celibatário. igreja Temos é um como- pai aqui, ó. O problema da igreja... Padre. O problema da igreja é espiritual. quando você se fecha a fecundidade e a abertura. Então que Você não você diga pode, pra alguém né? e fala assim, olha, eu não quero mais ter filhos por N razões, não tem problema, Nossa Senhora também não teve um só. Então, quer dizer, não é esse o problema. O problema é eu não quero ter filhos Os porque isso vai motivos. prejudicar o meu emprego, porque eu quero não dar quero tudo envelhecer. pra ele, né? Aí a igreja vai dizer, olha, não queremos interferir, não tem dogma proibindo mulher de fazer botox. Mas ela vai perguntar, por quê? Você acha que você vai ser menos mulher na medida, entendeu? Ela vai Sim. problematizar. E aí eu acho que vem muito dessa questão, às vezes, de entender o abrir mão, né? Então, assim, a maternidade vai me custar, me custa. Hoje meu banho não é a nossa. mesma coisa, comer não é a mesma coisa desde que eu tive meu filho. Isso. Né? Não, meu sono não é a mesma coisa, nada não é a mesma coisa. E entender Mas que isso não tudo bem, diminui. né? Não diminui. Eu acho que muitas vezes, assim, eu olho e falo, olha, sou capaz, né? Eu, com a minha maternidade, eu faço muita experiência com Deus, assim, né? Às vezes as pirraças que meu filho faz, as coisas, assim. Já teve vezes meu filho fazer muita pirraça. Se precisar de exorcismo, você me fala, tá? Eu respirasse e falar, meu Deus. Aí depois, assim, um momento de Por que oração, me Deus... abandonaste? O que eu fui fazer da minha vida, meu Deus? E aí depois, no momento de oração, Deus me dizia assim, tá vendo? Tá vendo essa pirraça? É igualzinha. Você é a de mesma fato. perspectiva, né? Muitas vezes ali eu tô querendo te explicar e você não compreende pela sua imaturidade, por um processo. Então, assim, só que pra nós isso tudo, né? Esse sacrifício custa, assim. Você tá dizendo que a maternidade amadurece a mulher? Amadurece, padre. Porque custa muito, né? Depende do modo como você encara, né? Porque se você vê na maternidade uma vocação, eu sempre vejo assim, eu sempre tenho Nossa Senhora como esse exemplo. Olha, a Nossa Senhora é o exemplo de que a maternidade é você desfazer as suas vontades, é você amadurecer. Porque, olha. Tá falando daquele negócio na espada na alma? Tô Mas é isso, né? Porque, olha, Nossa Senhora, quando o Vai anjo brigar na aparecer. escola. Eu imagino fazer um parênteses, que coisa animadora. Você leva seu filho pra batizar lá na época, o Simeão fala assim: esse menino vai ser grande, é uma maravilha. Ele é o dono do CEO, filho do dono da empresa, é o CEO. Mas a você, uma espada na alma. E é isso mesmo. Consolador, né? Consolador. Que homilia de batismo. Tipo assim, onde eu fui amarrar meu bote, né? Tipo isso. E é isso, assim, eu acho que com Nossa Senhora a gente consegue ter essa noção de parar de romantizar a maternidade, né? Ótimo. Assim que Nossa Senhora
que o anjo aparece a Nossa Senhora, ela sai a serviço. Gente, me desculpa, com toda a minha limitação, acho que se eu fosse filho de filho de Deus, eu ia estar querendo ficar deitado. Sim, E Nossa acho Senhora que se todos coloca a nós, serviço, né? Aquelas plumas assim. Não Eu ia é, falar assim, assim, tá vendo isso aqui? Meu filho que fez, Eu viu? sou a rainha. E ele sua desfaz, rainha. porque já mandou fogo em Sodoma e Gomorra. É tipo Não, isso. briga comigo. Eu mando, né? Ela não me faz raiva, que eu sou mãe do homem. Mas, Nossa Senhora, então vai. Aí quando tá prestes, Jesus tá a nascer, tem que sair. Aí o menino nasce numa manjedoura. É. Depois ele se perde, né? Aí no batismo fala que ele vai ser grande, mas que vai Ser causa de contradição, causa de uma espada contradição, no uma coração. espada. Depois, e Nossa Senhora vai, caminha, pensa, toda a vida, ali, Jesus se perde, fica dias perdido. Aí quando aparece mulher, né, não deveria estar aqui, guarda tudo no coração. Então vai nessa perspectiva da maternidade. Aí cresce, faz o caminho da cruz. Então assim, acho que a maternidade, Nossa Senhora, nos mostra muito isso, que a maternidade é você desfazer os seus planos. E é bonito nessa perspectiva que você falou, além de tudo de belo que você falou, né? Ele me lembra aqui quando o Lucas disse que ela guardava no coração as palavras e os fatos. Eu acho que qualquer um de nós que já esteve perto, acompanhando o itinerário de amadurecimento de uma mulher, vê que vocês fazem isso melhor do que ninguém, né? E esta ideia de um coração que gesta, que pondera, é muito interessante. E aí fala, isso é menor? Tipo assim, É por isso que no me livro da faz menor? sabedoria, tem o livro da sabedoria, ele dá conselhos, né? Como é que termina os conselhos ali dos provérbios a respeito, que a gente chama de sapienciais na escritura, ensinando como encontrar uma mulher. É lindo isso da Bíblia. Que a ideia é essa, a obra acabada de um homem sábio é encontrar uma mulher. Aí como Olha, que você vê como é que é interessante. E aí, né? muitas vezes eu fico pensando como é a igreja já, em alguns momentos, né, da nossa história, a gente já... Mas como diz, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente consegue ver, muitas vezes, que não há uma valorização da mulher, não há esse sagrado feminino, entende? Então, assim, eu vejo muito isso, assim, olha, em momento nenhum, Cristo foi aquele que a todo momento estava próximo de mulher. Ali a vida dele foram mulheres, Maria Madalena, a Samaritana... Maria Irmã de Mar. Mulheres aquela que ricas, abra lá beija- Lucas 8. Aquela Mulheres que ricas. beija né, os pés dele ali com o Sim. derrama o óleo ali. Então, assim, ele também dá essa dignidade, entende? Acho que muitas vezes é óbvio que a gente sabe que muitas vezes a igreja errou, né? Porque ela é santa, mas ela é pecadora Sim. porque somos nós, né? Sim. Nós estamos cientes. Simone, pra gente direcionar para o final do Mansplaining cortando na alta, interrompendo aqui a... Meu Deus. Então, pra gente finalizar, Monize, Antifeminista. enquanto mulher... Você cortou uma mulher, viu? Perdoe. Enquanto mulher cristã, qual a missão da mulher? Eu vejo que a nossa missão é servir. É servir, é cuidar. É cuidar do outro, é cuidar da humanidade. E isso não numa perspectiva que me inferiorize, sabe? É de entender que, de fato, Deus nos deu a graça de nós termos abertas aos detalhes, de perceber coisas que muitas vezes o homem não percebe. E que isso não nos faz menores do que ninguém, entende? Ser mulher, né? A nossa missão é servir. E o servir, como já diz Papa João Paulo II, é reinar. Cristo nos diz isso, né? Para nós, principalmente nós cristãos. Ele não veio para servir, para ser servido, mas ele veio para servir. Então a mulher, quando nós nos colocamos nessa perspectiva de serviço, não é denegrir, servir é reinar. Não nessa perspectiva de mandar, né? Mas de ofertar, de dar pela humanidade, de entender que de fato Deus nos dá a graça de termos um olhar que o homem não tem. Isso não faz ele pior nem melhor. Nós nos complementamos, nem completamos. Deus nos dá a graça da complementariedade. E tá ótimo, tudo bem. Isso não me faz menor do que ninguém. Eu posso servir no meu trabalho, eu posso servir na minha maternidade, eu posso servir dentro da igreja como leiga consagrada. E isso em momento nenhum me faz menor. Nada é pequeno ser feito com amor, né? Então, tudo bem. Eu acho que muitas vezes daquilo que nós fazemos, nós corremos o risco de inferiorizar algo. E quando a gente faz algo com amor, o serviço com amor, tudo bem. Sou uma mulher que sirvo com muita alegria. Isso não me faz menor nem pior do que ninguém. Amém? Amém. Amém.